Saudações! Hoje a gente fica com a segunda parte da nossa conversa sobre economia solidária com o professor Marconi. Vocês vão ouvir um pouco sobre uma experiência grande aqui em Alagoas, sobre como atingir o coração do capitalismo por meio da economia solidária e do cooperativismo. Enfim, a segunda parte está muito boa também da conversa. E, enfim, é isso, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail para contato@politicast.info. Lembrando que a gente também tem o sistema de patronato do Politicast lá no padrim.com.br/politicast, se você quiser contribuir mensalmente com a partir de R$ 1. E isso aí. Eu sou o Carlos Sangaldino e tenho hoje como convidado professor Marconi. E vamos lá. Está começando o Politicast. Alguém já tentou criar um empreendimento de economia solidária de núcleo desses? Tipo, por exemplo, no caso de indústria automotiva, né? O que juntar o pessoal que vai fazer o design industrial, sim. Marketing, essas coisas todas, né? Que eu acho que quando chegar nesse nível é que vai ser uma coisa dominar o núcleo duro da produção. Agora veja, Carlos, a gente tem experiências de cooperativas, de empreendimentos econômicos solidários, que são poucas, tá certo? São poucas, não é a regra, são exceções. Mas a gente tem uma, inclusive aqui em Alagoas, que é considerada uma das maiores do Brasil, que é a cooperativa Pindorama. Não sei se você já consumiu no mercado alguma coisa deles. Eles têm uma cadeia que a gente chama de cadeia produtiva fechada. Isso é raro. Por quê? Eles plantam, eles são do setor alimentício, então eles dominam desde a plantação até o processamento industrial. E tem um resultado muito bom, eles têm um êxito muito grande. Os trabalhadores têm um rendimento bacana, você vai lá visitar, não tem ninguém vivendo na pobreza, na miséria. Então eles têm um equilíbrio de distribuição da riqueza produzida ali. É um oásis. Em Alagoas, principalmente, no meio de uma produção canavieira, os caras conseguem diversificar, plantar outras coisas, ter uma agricultura diversa, processar industrialmente o produto do trabalho deles. Então eles têm um núcleo de industrial intensivo em capital. Eles têm uma usina de cana-de-açúcar, cara, que faz açúcar e álcool em regime de cooperativa. Eu acho isso, no cenário alagoano, fantástico, né? Agora, é uma experiência, mas ainda que seja tá ali, sabe, bicho? Para você falar que dá certo, funciona, por que não cria um núcleo desse e tal? É prova de conceito já, né? Exatamente. Agora eles não são o núcleo, né? Eles são a cadeia inteira, né? Então, justamente isso é que é legal. Mais difícil de fazer. Isso é que é o legal deles, entendeu? Só que ao mesmo tempo que é mais difícil de fazer, no momento que você consegue construir a cadeia, você se torna mais protegido de ataques, né? De tentar ataques do capital mesmo, né? De concorrência, tentar fechar fornecedor, né? Impedir que fornecedor forneça. Nos anos 80 no Brasil, a gente teve algumas experiências de fábrica recuperada. A fábrica recuperada é um movimento forte também dentro da economia solidária. Então, como teve muita falência, aquela maluquice de abertura do mercado e tal, não sei o quê, houve uma avalanche de falência de fábrica. E os trabalhadores assumiram a gestão das fábricas e tal. Então, em alguns casos, a gente tem um caso também de sucesso no interior de São Paulo, que se chama Flascor. E eles são super intensivos em capital, funcionam, resistem até hoje como empresa autogerida, cooperativa e tal. E assim, na bibliografia você tem outros casos aí, mas são casos isolados, infelizmente, entendeu? Agora, de fato, quando a gente tiver um movimento forte e cooperativas cuidando de alta tecnologia, de uma produção muito rentável, vamos dizer assim, né? O que a gente tem hoje, que dá esperança, entrar no jogo sério. Entrar no jogo para jogar sério, justamente. Vamos brincar igual gente grande, né? O que essas experiências nutrem na gente, e aí eu estou falando aqui como militante da economia solidária,
é a esperança de que é possível. Porque se a gente não tivesse nem esses casos raros, aí ia ser difícil, entendeu? Mas a gente tem experiências concretas que mostram, tá certo, pode funcionar, entendeu? E aí o lance não é essas aí, por exemplo, Coruripe ficar gigante, não. É o exemplo de Coruripe se multiplicar em outras cidades. Isso aí que seria bacana, né? Isso. Você ter outros núcleos desses espalhados. E porque Coruripe irradia, cara. Eu acho que Coruripe tinha que ser mais conhecido, falta isso. Porque cria essa... talvez fomente uma curiosidade nos trabalhadores por uma nova subjetividade, entendeu? Inclusive, essa é uma das diferenças grandes, né, da economia solidária para o tradicional, né? Sim. Porque é o teto, né? As empresas do empreendimento tradicional, ele não quer um teto, ele quer crescer o absurdo, ocupou o município, vamos expandir para o estado, expandir para o país, para outro continente. Né? O céu é o limite até virar uma mega corporação que está no mundo todo. Monopolizar. Monopolizar. O empreendimento solidário não tem essa noia, né? esse foco. Não, nem aí. Quer só manter seu funcionamento saudável. Naquele... Por que não ficar gigante num lugar só? Isso tem a ver também com a ideia de desenvolvimento territorial, que a economia solidária incorpora. A economia solidária, ela precisa contribuir para o desenvolvimento local, né? E a gente sabe que empreendimentos gigantescos num determinado local não necessariamente levam esse local ao desenvolvimento, né? O modelo europeu, que é descentralizado, funciona muito melhor. Para um país do tamanho do Brasil, principalmente, é que a gente adotou tanto o modelo de cidade como o modelo de desenvolvimento industrial americano, que é de super concentração. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades gigantescas, núcleos industriais gigantescos, mas super concentrados, né? E a desconcentração é muito mais interessante do ponto, porque você dinamiza outras regiões. Porque o que a gente tem no Brasil são regiões hiper movimentadas, dinâmicas, a ponto de ficarem inviáveis, que é o caso de São Paulo, e outras regiões absolutamente mortas, entendeu? E enormes, né? Sem ter nada. Sem ter nada, e a população sem alternativa de trabalho, de emprego, vivendo na miséria e tal. E a descentralização é interessante. Então, e a Europa é assim, você não tem cidades gigantescas, cara. Você tem muitas cidades de médio porte. Você não tem grandes conglomerados industriais, você tem indústrias esparsas, né? Até porque eles têm um território muito menor também, então funciona melhor. E a gente aqui no Brasil precisa disso, cara. Coruripe tinha que se multiplicar, né, e não crescer. Pô, o exemplo da usina de Coruripe, da usina que funciona no regime de cooperativa deles, cara, tinha que ser de conhecimento, né? E você comparar o regime de trabalho deles com o regime de uma usina tradicional aqui em Alagoas, acho que isso seria, agora eu tive essa ideia. A gente precisa fazer um documentário para mostrar para todos os trabalhadores da cana-de-açúcar que é possível produzir no outro regime, cara. Você imagina o efeito que isso não teria? Falar, tá vendo, os caras lá estão fazendo também, produzindo álcool, açúcar, só que olha o regime de trabalho deles, olha a renda que os caras têm. E ver de fora é a mesma coisa, né? Agora vai ver dentro como está diferente, né? Porque ver o produto no final é a mesma coisa. Né? Então, mas essa contradição. Eles funcionam dentro do capitalismo, isso não tem como. Mas a organização interna é diferente, a renda deles é diferente, entendeu? São trabalhadores que têm uma renda digna, né? De repente tem algum cineasta aí de documentário, não sei como é que seria, documentarista, não sei como é que chama, né? Para fazer isso. Tem interesse em fazer esse trabalho. Pô, bacana. Pensando nessa coisa de entrar no time, no campo deles para jogar com eles, né, no capital, as experiências de finanças solidárias são bem isso, cara, porque hoje o coração do capitalismo são as finanças, né? E as experiências de finanças solidárias se propõem a finanças solidárias, quer dizer, criar um sistema de financiamento para o trabalhador que não seja draconiano, entendeu? Essa experiência que a gente tem em Gaci está na fase embrionária, mas tem sido muito legal, cara. Lógico, é um capital pequeno, de 50 e poucos mil reais que o banco tem, e que está colocando em giro, mas os juros são muito baixos, e quando você pega o dinheiro emprestado no banco,
é na moeda terra. Então eles têm uma moeda própria que circula na cidade e você só pode gastar essa moeda em Igaci. Então, que é essa ideia do desenvolvimento local, entendeu? Você vai ter um crédito, mas você tem que fomentar obrigatoriamente o mercado local, entendeu? Esse é outro ponto, né, que a gente ia abordar, né, da moeda social. Ela é comum se chegar, quando se desenvolve empreendimentos desse tipo, né, de economia solidária, quando chega num certo grau de amadurecimento, assim, na maioria dos casos se cria, né, uma estrutura dessa financeira também, ou não? Ou não necessariamente? Não é uma moeda social que circule só ali no... É porque tem uma diferença entre você ter um banco popular e social e ter só uma moeda. Por exemplo, o Coruripe, eles têm a moeda social, eles têm uma moeda social, mas eles não chegam a constituir um banco. Em Igaci, a gente tem a experiência de um banco comunitário mesmo, um banco popular. Que qual a diferença? Assim, no caso de ter só a moeda, e como isso afeta o dia a dia? Porque assim, o banco, você já falou que tem a questão do empréstimo, né? Pode ser feito assim, isso, o banco, ele te apresenta um produto que é o financiamento. Basicamente, esse banco de Igaci é isso. Ele agora vai começar a trabalhar com possibilidade de pagar conta lá e tal, funcionar como um entreposto, enfim. Mas ele é basicamente financiamento para o agricultor familiar. E o cara que produz também, que está na agropecuária, de pequeno porte e tal, ele vai lá, pega o recurso emprestado, tem essa obrigatoriedade de consumir só em Igaci, e ele paga um juro baixíssimo, né, as prestações para o banco. O objetivo do banco não é ter lucro, né, é promover o desenvolvimento local. Tanto que as pessoas que trabalham no banco não têm salário pago por esse lucro, né, entre aspas, por esses juros baixos. Eles são pagos pela prefeitura. Né, pela prefeitura? Pela prefeitura de Igaci, são 2 funcionários. Porque, assim, o banco teve um retorno, desde que ele funciona, faz 2 anos e meio para cá, de R$2.000, cara. Então, o retorno é muito pouco. Se dependesse disso, né, para pagar salário. Então o objetivo é fazer a moeda circular. Então, e ele não é um empreendimento de economia solidária, ele é um instrumento dentro da economia solidária, né, esse banco. Ele não chega a ser um empreendimento que tem os associados que são os donos do banco, não. Uma abordagem diferente. Diferente. Mas ele tem uma moeda social. Mas, por exemplo, você perguntou a diferença, né? Em Coruripe é só moeda social. Então, funciona mais para troca de produtos entre os entre os cooperados, do que propriamente a oferta do produto, que é o financiamento, entendeu? Eles não têm um banco que eles vão lá e sacam um montante e vão pagando depois. Não. Eles têm uma moeda que circula no comércio local. Essa moeda, a depender da pujança do mercado deles, ele pode valer mais que o real, e ela serve para que os bens que eles produzem ali sejam trocados entre eles. Então isso é muito positivo, quer dizer, na verdade o que eles fazem é a troca de bens entre eles, mediado por essa moeda social. Porque no parêntese acontece também em Igaci, só que vai além com a existência do banco, né? Isso, vai além e o cara pode... ele pega, sei lá, R$500, R$1.000 de financiamento e vai pagando. E em Coruripe não, você tem a moeda circulando, ela não é centralizada em banco nenhum, em lugar nenhum, ela está circulando lá. E você não, eu quero ir em tal lugar e pegar alguém que tem muito dessa moeda e vou pagando depois. Não existe isso, você não tem ninguém que concentra essa moeda que você pode pegar. Mas você não pode pegar essa moeda e ir pagando depois para essa pessoa. Ele não tem esse serviço, então não existe esse serviço lá. É só uma moeda para circular. Não. Então o comércio local todo aceita, as pessoas têm um quanto dessas moedas com elas, e ela solta mais, vem mais, a depender da dinâmica de produção e de consumo dela. Entendeu? Existe o que seria uma casa de câmbio, né? Também para a troca dessa moeda, conversão de moeda? Não, então, em Coruripe não, em Igaci existe. Em Igaci você pode chegar no banco e converter
a terra, né, a moeda terra em real, aí tem uma equivalência. Você chega lá, eu quero investir em terra, você bota lá dinheiro, pega de volta reais. Não vai ser um investimento. Muito bom, não recomendo. Não é recomendável. Mas pode. Mas pode, eles fazem a conversão. Porque é um empreendimento inicial, é preciso ter essa garantia, porque senão o cara pegaria o dinheiro e ficaria, eu nunca mais vou conseguir transformar de novo em real. Essa insegurança não seria boa, entendeu? Em Coruripe é impossível. A moeda que circula lá, e por isso é que é legal, porque ela só circula ali, entendeu? Ela não vale nada em nenhum outro lugar. O capitalismo é um mercado capitalista, ele é uma troca de bens. Os trabalhadores que produzem determinadas coisas trocam esses bens com outros. Por isso que Marx fala que a mercadoria ela se torna um fetiche, né? O feitiço da mercadoria. Porque quando você consome a mercadoria, você, em verdade, está se relacionando com o cara ou com todos os trabalhadores que participaram da produção daquele bem. Assim como quando alguém consome o que você produziu, está se relacionando com você, com a mediação da mercadoria. A gente não consegue enxergar isso. No capitalismo, a mercadoria foi transformada numa coisa. A relação entre as mercadorias no mercado é uma relação entre coisas. Só que Marx fala, na verdade, se a gente conseguisse tirar esse véu, a gente ia conseguir ver que essas coisas não são coisas. São forças de trabalho humano materializado, portanto, são trocas humanas. Eu estou me relacionando com os trabalhadores quando eu vou no mercado comprar. Só que o capitalismo coisificou a mercadoria e aí a moeda entra como a materialização dessa coisificação e criou um equivalente para facilitar a troca. Né? Que você equivale uma coisa pela outra pelo dinheiro, pela moeda. Em Coruripe, ou numa experiência de economia de moeda social, você cria o equivalente. Só que ele é mais próximo da relação entre pessoas do que a relação entre coisas, entendeu? Os objetos trocados, comprados e vendidos, eles são menos coisificados ali do que numa economia capitalista tradicional, entendeu? A moeda social ela geralmente é criada para os cooperados, né? Ou isso se expande também para o consumidor, às vezes? É porque é o seguinte, Coruripe tem uma coisa curiosa, assim, mais da metade da população dessa cidade, onde está Pindorama, é cooperado. Então, todo mundo que vive, que mora ali... Então podia até ter projeto de lei para mudar o nome da cidade, né? De Coruripe para Pindorama. Porque, cara, a prática é uma cidade, bicho. E inclusive as propriedades não são individuais particulares. As propriedades onde as famílias produzem são propriedades da cooperativa, de Pindorama. Um cooperado não pode vender a cota dele. Ele pode passar. Ele pode passar a cota dele, eu quero ir embora, eu não quero mais viver aqui, quero ir morar em Maceió. Vou mudar de vida, não quero mais ser agricultor. Tudo bem. Então você vai passar a propriedade para outra pessoa, mas essa pessoa também não vai ser dona dessa terra. Ela vai poder explorar, vai poder usar, vai poder dar a finalidade que ela tem aqui, que é a produção agrícola. Mas ela é... Parecido com o conceito de alvará, né, que existe no setor público, tem alvará aqui de concessão. Concessões, né? É parecido com esse conceito. Se você não é dono, você tem um direito de participar daquilo, né? Sim, exatamente. O fato de você... Uma carteirinha de clube, né? Você é sócio do clube. Você é sócio. Fica aí, brinca, usa e faz isso, porque também você não vai poder fazer outra coisa. Você não pode entrar aqui, botar uma cerca na piscina e falar, agora a piscina é só minha. Não vai, você vai ter que dividir com todo mundo. E aí tem as regras, aí o uso da terra, o cara não pode chegar lá, eu comprei minha cota, né, entre aspas, e vou construir uma casa que ocupa todo o terreno só para morar. Fala, não, você não pode. Você tem que produzir, se você está aqui, você tem que dar a finalidade dela, que é a produção e tal. E aí eles têm uma organização coletiva da produção toda, né? Vai produzir uma temporada, todo mundo produz isso, ou faz a divisão e tal. Então o regime de trabalho também é coletivamente. Então, eu quero plantar milho na minha propriedade. Não, peraí, o planejamento para esse ano aqui não é milho, é batata. Aí o cara tem que produzir batata, entendeu?
Porque eu acho interessante o conceito, né, de uma moeda alternativa, porque você falou, né, que a moeda, o papel no ambiente capitalista é só você ter um lastro, né, ter uma medida que facilita as trocas. Sim, de equivalência. Só que no mundo atual, a moeda é mais do que isso, ela também é uma forma de exploração, né? Porque o uso da moeda implica em gastos, em impostos e taxas. Sim. Né? Independente de qualquer coisa, acaba auxiliando, né? Fomentando o sistema financeiro, sim, principalmente. Aí quando você tem uma moeda alternativa, parece ser uma forma de romper com isso também. Sim, né? Sem dúvida. Cara, e é isso, é você enfrentar o capitalismo no coração dele, né? Imagina você criar sistemas financeiros robustos, paralelos e alternativos e que funcionam numa outra lógica se comparado com um banco, um Bradesco, Itaú, etc. A gente tem cooperativas de crédito, aqui em Arapiraca tem uma cooperativa de crédito grande, com 800 associados e tal, com um volume maior. Inclusive a gente quer estabelecer uma relação a gente como incubadora, né, eu digo, entre esse banco de olho d'água, que é de Igaci, e o daqui de Arapiraca, que é um banco já maior e tal, mas ele é um banco de trabalhadores. Ele é um banco... Então a taxa de juros é menor. O propósito não é acumular riqueza. O propósito é você compor um capital social do banco. Mas aí fica ali porque você já tem funcionários que precisam manter o negócio. Aí eles são pagos com dinheiro do lucro que gera ali. Tem que ter um lucro de qualquer forma, porque vai ter que se sustentar, né? Embora não necessariamente tenha que ser o draconiano do sistema tradicional, mas tem que ter. Seria igual o empreendimento de assim mesmo, né? Que são feitos os produtos lá de agricultura familiar, tem que ter um lucro, não vão ser distribuídos gratuitamente. Gratuitamente, Senão você tem que ter sustentabilidade econômica. Exato. Né? Veja, a economia solidária é gigante, cara. Tem finança solidária, cooperativismo de catadores, agricultura familiar, produção de alimento, produção de vestuário, artesanato. Cada um desses é um segmento de atuação, né? Que pode trabalhar na economia, funcionar em modo de economia solidária. Sim, e tem lógicas diferentes. Eu tive num encontro em São Paulo, que é um encontro nacional da galera da economia solidária, foi muito bacana, na USP. E aí tinham lá representantes de empreendimentos econômicos solidários da música. Então eles tinham as cooperativas que reuniam lá os instrumentos, equipamentos de som e tal. Tem aluguel de instrumentos, tem edição. Eles compartilhavam todo o processo produtivo. Então, assim, eram bandas que faziam show em casamento, vendia esse serviço, esse produto, né? E eles compartilhavam o palco, a estrutura. Deve ter estúdio para ensaio também, né? Para gravação, deve ter também no meio. Sim, era uma coisa muito bacana. Eles inclusive fizeram a festa de encerramento lá. Era uma coisa grande. E por que era considerada economia solidária? Porque os grupos diferentes compartilhavam as mesmas estruturas, entendeu? Então, aqueles produtos ali que eles iam adquirindo era de todo mundo, né? Tinha uma classe coletiva daquilo. E tinha que fazer um sistema de autogestão. Esse final de semana eu uso isso, eu uso aquilo. Entendi. Então não era um sistema completo, era mais como se fosse uma empresa que tem várias bandas. Né? Justamente. No caso era do ramo da música. E eles compartilhavam essas estruturas aí. Mas esse sistema aí dava para expandir, né? De repente alguém entra nisso oferecendo serviço de gravação, né? Estúdio de gravação, já pode entrar no... A economia solidária pode desmontar o capitalismo, né? E assim como o capitalismo desmonta o cooperativismo e a economia solidária, eu acredito no movimento inverso, entendeu, Carlos? Agora, a questão é que o capital tem muito mais poder que os trabalhadores, né? Você vê o exemplo do Uber e do Airbnb. O Airbnb surge como um movimento de solidariedade no campo da hospedagem e pronto, foi capturado e os caras hoje são uma multinacional milionária. O Uber também, ele surge como aplicativo de carona. Eu estou indo para o trabalho nessa trajetória daqui lá. Quem é que está aí e quer vir comigo para a gente economizar sai 4 pessoas de carro, 5 pessoas saem num carro só.
Pronto, aí virou isso que é hoje. Que, né, que tem seus méritos, mas na prática é uma forma de exploração de pessoas, de trabalhadores que fornecem todo o equipamento de trabalho. Né? Principalmente porque há uma concentração de riqueza muito grande nos gestores do aplicativo. Né? Sim, e que não são vistos como trabalhadores pelo dono, né, pela empresa Uber. Sim. São vistos como, não sei, parceiros, usuários da ferramenta. Eles não têm nenhuma. O motorista do Uber não tem vínculo empregatício nenhum com o gestor do aplicativo. Né? Assim, esse é o ideal hoje do capitalismo de seria. Por isso que o termo uberização do trabalho faz sentido, porque os caras estão sacando isso e aplicando para outros setores da produção, né? Que você pode contratar o cara só para... E a ferramenta é dele, é tudo dele. Acabou o trabalho, ele vai embora, leva o custo, fica tudo com ele. Tinha outro termo que usava muito, que era pejotização, né? Sim. Que é parecido, só que eu acho que a uberização vai além, porque envolve também o pagamento por horas que você se dedicou àquele trabalho, né? A pejotização implicava um contrato. Convênio, né? Sem contrato. A pejotização tem um mínimo de contrato ainda. Né? O Uber não tem nada, bicho. Nada. Não sei se o carro é seu, a limpeza do carro é sua. A Airbnb é a mesma coisa, o quarto é seu, a estrutura é sua, o ar-condicionado. A gente só vai mediar a oferta do serviço e o consumo e você vai pagar por isso, acabou. Se esse for o caminho mesmo, tem que ter instrumentos de intermediação que não sejam, né, de favorecimento dessas grandes empresas. Mas se for para manter essa ideia, porque essa ideia também é muito prejudicial para o trabalhador, né, que não tem garantia nenhuma, direito nenhum. O que eu penso, Carlos, vamos imaginar, fazer a hipótese de um sistema de Uber cooperativo, sabe? Que o cara não pagasse 25% do que ele ganha numa corrida para o aplicativo, cara. Que a gestão do aplicativo ocorresse de forma mais solidária, no sentido de que é só para gerir o funcionamento da coisa, entendeu? E não necessariamente para concentrar riqueza, porque 25% da corrida é muita coisa. Se você tem o equipamento, né? Você não tem gasto nenhum, cara. Combustível, né? Você fica com 25%, bicho. É muita coisa, cara. O único gasto que eles realmente assumem e bancam, pelo que eu vi a respeito, é na área jurídica. Se precisar de advogado para questionar a própria... Não, se for contra o modelo Uber e atacar alguém, né, nesse pacote, algum dos motoristas. Sim. Pelo que eu vi, assim, por alto, eles botam advogado pesado. Né? Entendi. Porque ameaçam o modelo de negócio deles. Né? Mas só. Né? Eu já vi movimento contra a Uber, já vi movimento contra a Airbnb, porque as redes hoteleiras, os donos das grandes redes de hotel, né, eles estão sentindo, cara. Porque hoje eu fui para Recife, e esse aqui, o problema é esse, por mais que você faça a crítica, como usuário, eu vou para Recife, a hospedagem no Airbnb, cara, muito mais barato, fiquei num lugar muito bacana, paguei muito mais barato se eu ficasse no hotel, numa pousada. Usei Airbnb. Mas aí tem todo o movimento contra, porque aí você fica, e o cara que está no hotel, que já não tem aquela movimentação toda, então ele vai ficar desempregado, você não precisa de tantos copeiros, de tantos cozinheiros, de tanto... E o cara que tem um hotel paga imposto, ele é um empreendimento que ele paga imposto para aquilo poder funcionar e tal, não sei o que, ele tem um custo maior. É o debate entre o taxista e o Uber, né, cara? Parecido, né? E no fundo é trabalhador contra trabalhador, né? Então, agora a gente tem duas frentes de ação aqui da incubadora, né, da UFAL. Uma que é em finança solidária, que é com esse banco de olho d'água, e que agora a gente vai participar, que já se consolidou, a gente incubou. Eles tinham uma moeda social em circulação, a gente incubou o banco propriamente dito, né? E agora a gente está partindo por uma outra ação, a partir de 2018, que vai ser a articulação em rede, que tem uma outra experiência surgindo também em Gaci, tem experiência em Arapiraca, então ver o que dá para constituir de rede, de articulação entre esses empreendimentos. A outra frente é uma frente com o agricultor familiar, que eles têm uma feira que funciona em Gaci,
Então a gente tem um acompanhamento das atividades deles nessa feira e criamos um ponto de comercialização aqui dentro da nossa unidade, dentro do campus Arapiraca. Esse ponto comercial aqui tem vínculo com esses agricultores da feira. É a mesma ação, só que com locais de funcionamento diferentes. E, bom, qual é o desafio nos dois campos? Mais com relação à agricultura familiar, é justamente fazer esses produtores migrarem de um sistema individual de produção para um sistema coletivo. Até agora, o que eles fazem coletivamente? A comercialização. Assim, coletivamente também, não de forma plena, eles têm, o espaço da feira é um espaço coletivo, né? Mas há uma dificuldade ainda grande, Carlson, deles pensarem, executarem, por exemplo, uma produção coletiva e uma comercialização verdadeiramente coletiva disso. E a gente tem esse desafio, por exemplo, na nossa barraquinha aqui. Por quê? É uma barraca coletiva, mas cada um traz o seu produto, vende, e o que aquele agricultor ali tirou com a venda do produto dele é o ganho dele. Eles não têm um sistema de produção e comercialização que seja concretamente coletivo, né? Então, isso entra naquilo que eu te falei, que é o desafio de criar uma subjetividade diferente. Será que é vantajoso? Será que é melhor fazer essa produção conjunta e vender em conjunto e depois distribuir para todo mundo, segundo o que cada um contribuiu? A gente está no início dessa discussão com eles. Mas a incubação já avançou bastante, então eles têm esse espaço da feira consolidado, tem a barraquinha aqui que a gente está consolidando, e o banco também já tem a moeda em circulação, o espaço do banco está constituído com todos os equipamentos e tal. E o desafio, cara, da incubadora é a gente produzir entre esses trabalhadores um espírito de produção e de comercialização realmente coletivo. No caso do banco, o desafio é fazer a moeda circular mais, entendeu? Porque nem todos os estabelecimentos já aceitam, nem todo agricultor pega a moeda porque ele não tem segurança de que... Quer dizer, ele tem a segurança do seguinte: se a moeda não circular, ele pode voltar lá e trocar, entendeu? Mas a gente tem uma perspectiva que está se abrindo agora, que a prefeitura está sinalizando com a possibilidade de pagar parte do salário dos funcionários públicos de Igaci com terra. Para o banco seria muito legal. Então, no caso aquela pergunta, se vai para os consumidores a moeda social, no caso de Igaci vai, né? No caso de Igaci, sim. Porque, no caso, quanto mais a moeda circular ali, melhor, entendeu? No caso, o pessoal não pega financiamento, eles têm a garantia de poder converter, mas eles não têm a garantia de utilidade da moeda porque ele pretende, né? Justamente, porque o banco faz os contratos, né, com os estabelecimentos comerciais, que é basicamente convencer o estabelecimento comercial a aceitar a terra e passar a terra. Porque qual o problema? Tem estabelecimento comercial que aceita, mas não faz circular. Ele aceita, acumula, vai lá no banco e troca. O dinheiro voltou para o banco. Então a ideia não é essa, a ideia é que o cara aceite e que ele comece a passar no comércio também, dele. Né? Então, se a gente tem pelo menos o quadro de funcionalismo público ali, recebendo uma parte pequena que seja do salário deles em terra, porque aí os estabelecimentos comerciais vão ter maior interesse em aceitar a moeda. Agora, entendeu? se o marketing não for muito bem feito, isso pode ser usado pela oposição na próxima eleição. Estou pagando com terra ao invés de pagar com dinheiro. Que não vale nada. Mas a moeda tem uma equivalência em real. E às vezes ela vale mais que o real. É um desafio, Carlos, é um desafio. É ir contra a lógica, é ir contra uma cultura. Por isso que eu não aceito plenamente a crítica de que a economia solidária é absolutamente pró-capital, entendeu? Ela é uma composição, ela funciona mas ela é uma tentativa de criar uma contra-hegemonia, entendeu? Se você consegue, ainda que seja numa cidade pequena, criar uma moeda social que circule de fato, que se consolide, que seja minimamente robusta, cara, isso para mim é fantástico.
com um banco que oferece essa moeda, um financiamento com uma taxa de juro irrisória, entendeu? Que é praticamente para o cara ganhar mesmo no investimento que ele vai fazer na produção, porque quando o cara vai lá e pega para comprar uma cabra, para aumentar a produção de leite dele, e consegue ganhar mais dinheiro com isso, você está colocando a produção em primeiro lugar e não o ganho, porque o que acontece com o sistema financeiro é que ele está vampirizando o setor industrial, entendeu? Ele é um sistema extremamente concentrador de riqueza sem produzir absolutamente nada, cara. Nada, ele vampiriza a produção industrial. E quando a riqueza, né, vai se tornando abstrata, né, vai deixando de ter a moeda física equivalente, isso aí, né, essa exploração aumenta ainda mais. Sim. Porque a quantidade de dinheiro que o banco realmente tem, né, ela é muito, assim, o abstrato é muito superior ao que teria em material. Sim. Sim. Então, acho que ter uma atividade dentro do sistema financeiro, pô, isso por si só, entendeu, cara? Sim. E sobre falsificação de moeda? Então, a gente não teve, até agora, então, a minha experiência também com finanças solidárias é muito curta, né? Porque a experiência da incubadora é de 2 anos e meio, mas a minha experiência dentro da incubadora é de 6 meses, 7 meses, que eu estou à frente, que eu estou coordenando a incubadora, né? O professor Leonardo, que está em Portugal, é que acompanhou esse processo todo desde o início. Mas eu desconheço o problema nesse sentido. Por quê? Porque a moeda, inclusive, ela é cara de produzir por isso, né? Ela é feita em papel moeda, igualzinho ao papel moeda que é usado para fazer o real. É o mesmo papel moeda, né? É o mesmo processo. Então, é tão difícil falsificar quanto ou posso dizer da forma, seria tão fácil quanto o do papel do nosso dinheiro. A gente não teve ainda problema. Até porque eu acho que se alguém tiver um movimento de falsificar, preferiria ainda falsificar o real, né? Nesse caso, sim, né? É uma preocupação que tem que ter quando você vai fazer. Inclusive, vocês estiveram lá, né, pessoal? Não você necessariamente, está há 6 meses, né? Uhum. Mas o pessoal lá teve na adoção da matéria-prima, né? Para fazer moeda e tal. Sim. Aí ela tem todo um desenho, todo um grafismo próprio que dificulta também, tem marca d'água, tem a possibilidade de verificação contra a luz, tem tudo isso. Agradecer ao Carlos essa oportunidade de poder estar falando sobre economia solidária. Para mim é um prazer grande, porque é uma coisa que não é só uma atividade acadêmica, é uma atividade de vida mesmo. Eu sou feliz por isso, porque eu consigo estar na academia sentindo que eu faço parte de um movimento político, com todos os limites, problemas e tal. Pelo menos a gente está vivo aí, brigando, né? É outra coisa, né? Quando você consegue alinhar as suas áreas de interesse com a área profissional, com tudo numa atividade só, né? Sim. É fantástico. A economia solidária proporciona isso, né? Mas ninguém está iludido, não. A gente sabe dos problemas, dos limites. Mas também tem esperança, né, Carlos? Só acho que a gente estava conversando sobre isso, eu estava conversando com o Carlos sobre a falta de esperança do trabalhador brasileiro e como que a gente está sendo tratorado. A gente precisa ter esperança, cara, porque senão a gente só resta o medo e aí a gente não sai do lugar, né? Pois é, isso aí. Tá bom, Marconi? Obrigado pela entrevista. Valeu, Carlos. Quer deixar algum recado final para o ouvinte? O pessoal aqui da UFAL, se tiver interesse na economia solidária, procurar a gente da incubadora. A gente está no movimento aí de criar um grupo de estudo e foi um pouco adiado e agora provavelmente, como a gente está na reta final do semestre, vai ficar para janeiro de 2018. Mas é um grupo de estudo que não é uma disciplina, é um grupo de estudo livre mesmo, para agregar as pessoas que têm interesse em debater isso aqui dentro da UFAL. Vai ser criado em breve. É isso aí, então. Mais uma vez, obrigado. Politicast.info. Política faz parte da vida, não esqueçam. E até a próxima.